Fala, generais! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada uma de vocês e cada um de vocês que nos assistem em mais um Ponto de Inflexão. É um prazer para a gente ter você aqui conosco. Obrigado de coração mesmo por você estar aqui assistindo mais um vídeo em nosso canal. O tema de hoje não poderia ser diferente, porque o mês de março todos sabem que é um mês especial em homenagem à mulher. É isso mesmo. No dia 8 de março a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E para o contexto bíblico e até mesmo para os dias de hoje, a mulher ela tem uma importância fundamental em nossas vidas e na obra de Deus, no reino de Deus. Por isso, separei hoje o livro de Lucas, que trabalha e fala muito sobre essa importância da mulher na obra de Deus e principalmente quando Jesus estava aqui na Terra. Então, chega de assunto e vamos finalmente entrar no tema de hoje. Eu vou pedir que você abra agora sua Bíblia em Lucas capítulo 8 e eu vou ler a partir do versículo 1, tá bom? Vamos nessa. E aconteceu que depois disto ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele, e certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que o serviam com os seus bens. Olha só que interessante. Você que está me assistindo agora, sabia que as mulheres, é isso mesmo, as mulheres, elas patrocinaram, elas financiaram a obra de Jesus durante a sua peregrinação, durante a sua caminhada com os seus discípulos e também com as outras pessoas que seguiam a Jesus. Ou seja, essas mulheres, elas foram responsáveis por alimentar, por ser a mantenedora, por ser a provisora da alimentação e financeiramente falando, do que eles gastavam durante as suas passagens para falar sobre o reino de Deus, para falar sobre as boas novas, para fazer milagre nas vidas das pessoas. Então pense comigo, olhe só a importância das mulheres no reino de Deus. Porque aqui, nesse contexto bíblico, as mulheres elas já eram descriminalizadas, elas já eram vistas como um olhar inferior, não por Jesus, mas sim pelos homens. Mas olha só o papel fundamental que Jesus permitiu que essas mulheres fizessem, para que elas fossem e ficassem marcadas na história. Se você for em qualquer igreja hoje, você vai perceber que a maior parte dos membros da igreja são mulheres. Mas por que isso, Mateus? Porque elas são prudentes, porque elas são sábias. As mulheres, elas têm muito a nos ensinar, homens. Se você está assistindo esse vídeo, ou se o seu marido ainda não assistiu, compartilhe com ele, porque é muito importante que nós, homens, comecemos a entender o papel fundamental que a mulher ela tem, não só nas nossas vidas seculares, mas também no reino de Deus, na obra de Deus. Se as mulheres elas não fossem tão amáveis, se elas não fossem tão responsáveis, atenciosas, cuidadosas com a obra de Deus, talvez a engrenagem ela não funcionasse da forma que deveria. Então, Jesus, mesmo sendo detentor de todo o seu poder, mesmo fazendo milagres e multiplicações, ele era ajudado, ele era financiado pelas essas mulheres. E não porque ele precisava disso, mas para que todos soubessem a importância das mulheres. Então, quando a gente diz que a gente tem que aprender muito com as mulheres, não é somente na questão da provisão, da atenção, de ter o espírito e a consciência do que é ser membro,
do que é servir a obra de Deus com amor, com alegria. É também da fidelidade, é também de crer. Você já deve ter percebido que existem mães e mães que oram, que clamam e que nunca desistiram e não vão desistir dos seus filhos. Se você pegar por porcentagem, por números, você vai ver que o número é muito maior de mães que oram, que colocam o seu joelho no chão, todos os dias estão clamando ao Senhor para a recuperação dos seus filhos da droga, do crime, de qualquer outro mal, do que pais fazendo isso. Então, isso não pode ser normalizado. Nós, homens, temos que aprender de Deus com as mulheres. Porque amar o próximo é você se colocar no lugar do outro. Então, se você hoje está passando por um momento de dificuldade, de vício, um momento de depressão, você iria querer alguém orando por você, intercedendo por sua vida? Eu acredito que sim. E por que você não faz isso pelo seu filho? E por que você não faz isso pelo seu amigo? E por que você não faz isso por uma pessoa próxima ou distante de você? Fica a pergunta para você. Outro ponto importante que também está no livro de Lucas é no momento em que Jesus foi crucificado. Segundo a Bíblia, apenas João ficou no momento em que Jesus estava sendo crucificado. Mas existiam pessoas que também estavam lá. E pessoas essas que eram essas mesmas mulheres que financiaram a obra de Deus, que financiaram o trabalhar de Jesus indo levar as boas novas. Elas não se acovardaram, elas não ficaram com medo e mesmo de longe acompanharam o momento da crucificação daquele que veio para nos libertar, para pagar com o seu próprio sangue os nossos pecados. Então, temos que o tempo todo aprender com elas. E foram fortes, corajosas e em momento algum, na bonança ou no momento difícil, como foi o da crucificação, abandonaram a Jesus. Elas foram as primeiras a receberem a notícia de que Jesus ressuscitou. Mas por que elas foram as primeiras? Porque elas mais uma vez se preocuparam, estavam lá no momento em que foram cuidar e ter atenção com Jesus. Ele já estava morto, mas elas foram ao sepulcro. Elas foram ao local em que Jesus estava enterrado. Para quê? Para verificar se estava tudo certo, se estava tudo conforme aquilo que Jesus merecia de melhor. Então você que é homem, não faça o mais ou menos. Não ache que o mais ou menos já é o suficiente. Não. Tudo que você colocar a mão para fazer, faça como as mulheres. Faça bem feito. Faça com amor, para que o nome de Deus seja glorificado naquilo que você faz. Para que as pessoas vejam o Espírito Santo de Deus agindo em sua vida. A mensagem que eu tenho para vocês hoje não é somente sobre as mulheres, mas sim também para os homens que precisam se atentar e entender que aquele que quer se colocar como maior deve servir o menor. Então, a partir de hoje, sirva mais e seja menos servido. A partir de hoje, se coloque mais no lugar dela do que no seu próprio lugar de conforto, para que você cresça no Espírito Santo de Deus. Tamo junto, generais!